de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas das irmãs aqui presentes estão atravessando momentos difíceis? Levanta a mão. A maioria de nós, né? E essa semana eu escutei uma coisa muito interessante de uma irmã que veio conversar comigo e ela dizia: olha, eu estou me sentindo como se eu estivesse sendo sugada continuamente. Eu tenho procurado buscar a presença de Deus, a orar, clamar ao Senhor, mas é uma sensação de esvaziamento, de morte, que eu não sei onde é que eu vou chegar. E essa queixa dessa amada irmã não é única. E a gente tem visto, sobretudo, as mulheres de Deus passando por estreitos, muito estreitos, especialmente com filhos distantes do Senhor, filhos frios na fé. E a gente sabe o quanto essas mulheres de Deus têm chorado, têm clamado e têm buscado a presença de Deus nas madrugadas. Eu tenho me referido muito a um texto que nós vamos ler hoje, Lucas, capítulo 24. Eu ia ler 2 versículos apenas, mas vou ler todo o texto. E vai do versículo 13 até o 29. Eu peço paciência às irmãs. Lucas, capítulo 24. E eu vou ler do versículo, ele é um pouquinho maior, mas eu vou ler do versículo 13 até o 29. É um texto bem conhecido, que mostra o abatimento, a tristeza de 2 dos discípulos de Jesus depois da morte dele. Lucas 24, 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, cerca de 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante.
Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ficar conosco, Senhor, vem segurar as nossas mãos, vem sustentar cada uma de nós com a tua mão direita fiel. Vai adiante de nós como poderoso guerreiro, Senhor, pelejando por nós, lutando as nossas lutas, nos ajudando, fortalecendo e sustentando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Minhas amadas, tem uma promessa de Jesus citada por João, capítulo 14, não precisa abrir, só escuta. Capítulo 14, versículo 18, que ele diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa promessa, ela tem duas conotações. A ressurreição imediata de Jesus após o terceiro dia de da crucificação, quando ele voltaria para os discípulos, ainda teria um tempo com eles. E a segunda vinda do Senhor, que se aproxima para todas nós. E aí, ele tinha feito essa promessa, mas a dor e o desespero cegam o nosso entendimento. Quando a gente está angustiado de espírito, quando a gente está preocupado com uma situação vigente, uma doença, uma situação outra qualquer que acontece conosco, não tem uma de nós que não se preocupe, que não chore, que não se angustie. Porque isso é próprio da natureza humana, né? Eu estava conversando com a irmã Edna há pouco, e a gente ouviu o relato da irmã. Tem uma saúde boa e tal, mas tem passado por um estreito com a sua filha, que está enferma, a igreja toda está orando por Selma e tal. Então, há sempre uma demanda de oração. Há sempre uma questão para ser colocada diante de Deus. Há situações que a gente olha e diz assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa situação? Como eu vou resolver esse problema? Né? Às vezes, sobretudo aquelas coisas que envolvem filhos, maridos, familiares. E aí, tendemos a criticar aqueles discípulos. Eu já estava ficando com raiva deles aqui, porque eles não acreditaram na palavra das mulheres. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, né? E nem todos os discípulos acreditaram, achavam que era conversa de mulheres. Elas estavam... Dr. Shedd diz uma coisa interessante, diz que eles achavam que as mulheres eram dadas a experiências psíquicas, ou seja, a visões, a coisas que criavam da sua própria cabeça. Então a gente vê que o preconceito vem lá de trás. Então, aqueles discípulos, eles estavam sim tristes, desesperançados, abatidos, angustiados de espírito. Para eles, a esperança tinha se esvaído, Jesus era morto, eles não tinham tido a experiência de ver o ressurreto. Enfim, eles estavam, como diz uma amada irmã, murchinhos, né? Eles estavam murchinhos, igualzinho a nós. Quantas vezes nós amanhecemos tão murchinhas, tão abatidas de espírito, desejosas que um orvalho do céu desça sobre nós e nos regue, e nos revigore, e a gente siga em frente, no nome de Jesus. E desse texto todo, eu não vou discorrer sobre todo o texto, mas eu queria chamar a atenção, focar em dois versículos, nos dois versículos que nós lemos no final, que é o 28 e o 29. Diz assim: eles constrangeram o Senhor a ficar com eles, mesmo impedidos pela dor de o reconhecer. Olha que coisa interessante. Havia algo na palavra daquele caminhante que entrou com eles para andar juntos, junto para a aldeia de Emaús, que ardeu o coração daqueles discípulos, fez com que eles parassem, seguissem ouvindo, o coração ardendo, e aquilo foi confortável para eles, ao ponto deles constrangerem Jesus. E o texto diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante,
mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus, ele não despreza aquele rogo sincero de coração, aquele clamor que vem do coração da gente, quando a gente está abatido de espírito, angustiado de espírito. Tem hora que você está lá embaixo no pó, clamando ao Senhor, e aí ele vem e desce aquele bálsamo do céu. Você já experimentou isso, eu tenho certeza, quantas vezes, né? E aí a gente para um pouco para algumas considerações sobre esse assunto. Para aqueles que já estão cansados e sobrecarregados pelas lutas e perdas da vida, gotas d'água fazem transbordar copos. Pequenos gafanhotos podem pesar toneladas. Aquilo tudo era demais para aqueles dois discípulos. E conta a tradição que um daqueles discípulos era tio de Jesus. E eles seguiam se lamentando. Jesus ressurreto veio e se colocou no meio deles, já entrando na conversa. Os olhos deles estavam como que impedidos pela dor de o reconhecer. E a essa altura da caminhada, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eu acho muito interessante isso. E eles lhes perguntaram: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus quer saber que coisas. Aqueles discípulos murchinhos, como diz a amada irmã, mergulhados na tristeza e abatimento profundos, não perceberam o último grande acontecimento. Qual foi? Jesus ressuscitou e caminhava com eles. O último acontecimento para nós é que Jesus já ressuscitou e caminha conosco. Você não caminha sozinha. Por mais que você perca o sono de madrugada, você se angustie em espírito, você chore calada num canto de parede, mas Ele está ali presente. Ele é o aparador das nossas lágrimas. Ele é o vivificador das nossas almas. E aí a gente olha para o texto e fica pensando: nós somos assim, iguaizinhos àqueles discípulos. Precisamos olhar na perspectiva desse grande acontecimento. Jesus já ressuscitou e já caminha conosco. Os últimos acontecimentos não foram as perdas emocionais, as enfermidades que surgiram, os problemas financeiros, o resultado daquele exame que acusa uma doença maligna, nem a partida temporária ou definitiva dos entes queridos, e muito menos aquela separação traumática. Essa semana foi a semana das separações. Misericórdia! Quanto homem velho, adolescente. O último grande acontecimento é a presença do Cristo conosco em meio a tudo que nos assola. Ele está junto de cada uma de nós, oferecendo seu colo, sua consolação. Ele nos dá a certeza que tudo vai passar. Como a gente cantou agora, tudo vai ficar bem. Difícil? Dificílimo. Mas é sobrenaturalmente possível atravessar esses momentos, essas dores, porque Ele sempre estará conosco. E aí a gente para e se pergunta: o que é que nós aprendemos aqui nesse último diálogo de Jesus com aqueles dois discípulos? Primeiro, depois de Jesus discorrer sobre o que as Escrituras diziam a seu respeito e fazer arder aqueles corações angustiados, Ele faz menção de seguir adiante. E o texto nos diz que eles o constrangem ao dizer: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. O dia tem findado. No meio das lutas, das dificuldades, nós só enxergamos crepúsculos, só enxergamos anoiteceres. A gente não consegue perceber, a gente não consegue entender
que a aurora vai chegar, vai amanhecer para nós, em nome de Jesus. Nós precisamos ter isso em mente e guardar isso no nosso coração. O dia tem findado para muitas de nós e a dor tem tirado a visão da aurora. Contudo, parece que tudo que Jesus requer de nós é que o convidemos a entrar conosco em Emaús. Ele está constrangendo. Aliás, nós precisamos constrangê-lo a ficar conosco. Ele diz: fica conosco, Jesus. Fica comigo, Jesus. Não me deixa só. E foi o que ele fez com aqueles discípulos murchinhos. E diz o texto: então ele entrou para ficar com eles. Somos como os caminheiros de Emaús. Fica conosco, Senhor. Já é tarde e o dia já finda para muitas de nós. Que o teu amor nos encha, que a aurora bendita possa raiar para nós. A aurora da saída, a aurora da resolução do problema, a aurora da saúde, a aurora do relacionamento restaurado. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, continuar falando ao nosso coração, à medida que nós caminhamos para os nossos Emaús diários, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.